Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar mais uma vez na sua casa, louvando e adorando o teu nome que é santo. Assim como o salmista diz: alegrei e quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui na casa do Senhor que nós encontramos força, alegria, e é aqui na casa do Senhor que nós somos renovados para continuar servindo, adorando e sendo fiel a Ele. Irmãos, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Eu quero ler apenas o verso 6. Lucas, capítulo 17, e o verso 6. É um texto bastante conhecido pela Igreja do Senhor, e eu quero fazer a leitura desses textos com vocês. Lucas, capítulo 17, o verso 6, que diz: e disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quero ler mais uma vez. Disse Jesus: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu quero falar com vocês nesses rápidos minutos que foi me passado para uma saudação sobre esse texto. Jesus, ele é questionado sobre perdão, e para responder sobre perdão, Jesus fala sobre fé. E é sobre fé que eu quero falar com vocês aqui. Jesus diz aos discípulos, agora Jesus não está direcionando a multidão, porque aqui é algo muito mais profundo. Aqui é para os eleitos, aqui é para os seguidores, aqui é para os discípulos, aqui é para os cristãos, aqui é para os crentes. E Jesus diz a eles: olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda. Jesus não está dizendo que nós temos que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda aqui neste contexto. Porque se talvez Jesus estivesse falando, olha, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, nós nos contentaríamos em uma vida onde a nossa fé é pequena. Lembrando que o grão de mostarda, ele é um dos grãos mais pequenos que existe na agricultura. Só que Jesus não está dizendo que
crendo, orando, buscando, consagrando a sua vida, sabendo que o Deus que serve é o Deus que cura. Isso é exercer a fé. Exercer a fé não está tudo bem, tudo ok, tudo beleza. Não. Exercer a fé é mesmo estando passando por dificuldades, por provações, por vales, por situações difíceis. É alguém que se levanta, entrega o controle nas mãos de Deus, espera nele e confia nele. Isso é exercer a fé. E quem planta fé, colhe milagres. E o terceiro, o que faz com que o grão de mostarda se destaque entre os demais grãos, é que ele é uma das sementes mais resistentes que existe. Ele pode ser pisado, ele pode ser queimado, ele pode ser amassado, que quando for plantado e tiver contato com a terra, ele cresce, ele germina, ele dá fruto, e fruto é abundância. Sabe o que é uma fé como um grão de mostarda? É uma fé resistente, que resiste ao tempo da espera, que às vezes é doloroso esperar pelo Senhor, esperar por uma providência, esperar por uma intervenção da parte de Deus. Às vezes é doloroso, mas quem tem uma fé resistente, ela aguenta o processo, ela aguenta a espera, ela aguenta o amassar de Deus, ela aguenta o amassar dos homens, ela aguenta o fogo, ela aguenta a prensa. Uma fé resistente é uma fé que permanece inabalada, por mais que às vezes os ventos são contrários, ela permanece confiando no Deus que ela serve. E eu encerro as minhas palavras dizendo a você: tenha fé como um grão de mostarda. Uma fé que às vezes é pequena, mas é depositada em um Deus que é grande. Uma fé que às vezes pode ser amassada, mas ela permanece intacta, porque ela está depositada no Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, né?